Pensar o que nós estamos fazendo, eis a questão. Hannah Arendt, em A Condição Humana, toma corajosamente a ação, e mais especificamente a ação política, como um problema genuinamente filosófico. Mas não podemos nos enganar, pois A Condição Humana não é um livro de filosofia política nos moldes tradicionais. Quer dizer, a autora não apresenta aqui nenhum programa, nenhum prognóstico, nenhuma prescrição política com base em argumentos altamente elaborados, não apresenta nenhuma utopia, nenhum projeto a ser implementado, enfim. Grande parte da originalidade da obra está justamente nessa recusa do caráter puramente teórico, totalizante, universalizante que sempre pautou a história da filosofia política tradicional. Uma das grandes novidades, uma das grandes inovações, um dos grandes atrativos da obra é a ênfase veemente que a autora faz do fato de que a ação política se dá entre seres humanos plurais, dotados de singularidades únicas e irrepetíveis, o que exclui desde o princípio qualquer tipo de solução totalizante e universalizante nos moldes tradicionais. Soluções essas que pautaram a filosofia política desde Platão, segundo a análise que ela traça. Antes da gente prosseguir com o vídeo, eu preciso fazer uma advertência. Eu faço esse vídeo exclusivamente para os meus alunos do 7º período, mas acredito que ele seja útil para outras pessoas que também tenham interesse nesse tema. Para essas pessoas, eu quero fazer uma advertência, que meus alunos já sabem, é que esse vídeo não é autossuficiente. Quer dizer, ele não substitui uma leitura atenta da obra como um todo, ou pelo menos dos capítulos que eu vou especificar como mais importantes. O que esse vídeo propõe é basicamente tecer um fio condutor que vai orientar a nossa leitura dos capítulos específicos. Se você está em busca de um vídeo que substitua a leitura, há outros vídeos muito melhores por aí. E eu recomendo que você pare agora de assistir o meu. Bem, antes de prosseguir, vamos deixar claro os pontos da ementa e a ideia é que esse vídeo toque todos esses pontos que estão especificados aí no slide. A condição humana versus natureza humana, vida ativa, ou vita ativa, trabalho, a obra e a ação, o conceito central, é o que nós mais precisamos compreender aqui. A revelação do agente no discurso e na ação. A tradição do pensamento político como substituição da ação pela fabricação. Homo faber e homo laborans, desafios para a ação política. E, para finalizar, com uma espécie de otimismo, a questão da natalidade, da pluralidade e da ação. Para pensar a ação política, para compreender, portanto, o que nós estamos fazendo, o autor empreende uma análise fenomenológica das 3 atividades fundamentais para a condição humana, quais sejam trabalho, obra e ação. Trabalho corresponde basicamente à vida biológica dos seres humanos enquanto animais e à satisfação das necessidades relacionadas, atividade essa voltada basicamente para o consumo. A obra corresponde ao mundo de objetos artificiais fabricados, corresponde, portanto, à fabricação de objetos destinados ao uso e que constituem o mundo artificial que nos cerca. A característica principal da obra é a mundanidade. Por fim, no topo da hierarquia da vida ativa, nós temos a ação, que corresponde justamente à nossa pluralidade enquanto seres singulares e distintos. A ação é a única atividade que se dá exclusivamente entre os seres humanos, sem mediação de objetos naturais ou fabricados. Essas 3 atividades são, por assim dizer, os principais condicionantes dos seres humanos e constituem o que ela denomina vita ativa. A expressão vita ativa, que é basicamente a vida dedicada aos assuntos humanos, recebe o seu significado em contraposição à expressão vita contemplativa, a vida dedicada à contemplação e ao pensamento teórico, completamente independente das necessidades da vida. Uma forma de vida que, na antiguidade, era muito mais valorizada, por ser considerada a única forma de vida verdadeiramente livre das necessidades. Assim, já nos tempos antigos, antes de Platão, uma forma de vida dedicada ao trabalho, à obra, à ação, uma forma de vida dedicada às coisas puramente humanas, era considerada hierarquicamente inferior a uma vida de contemplação, uma vida puramente teórica. Essa desvalorização da vida ativa se aprofunda no período medieval, com a ênfase do cristianismo na transcendência e na salvação.
A era moderna impõe uma modificação nas relações hierárquicas entre essas três atividades vitais, com a desvalorização da ação em prol do trabalho e da obra. Nesse ponto, é preciso deixar claro que a autora traça uma distinção importantíssima entre condição humana e natureza humana. Para ela, definir a natureza humana é uma questão insolúvel e até mesmo perigosa. A natureza humana, o que quer que ela seja, não se reduz à mera soma das atividades humanas, a uma mera enumeração de tudo que o ser humano faz, no sentido de que, se eu retirar alguma dessas atividades, tal natureza deixaria de ser humana. Talvez a única afirmativa que nós podemos fazer a esse respeito, em relação à natureza humana, é de que os seres humanos são seres condicionados. Para além disso, é pouco provável que seja possível definir a nossa própria essência como nós definimos as coisas que nos cercam, as coisas que nós fabricamos, enfim. Fazer isso, definir a natureza humana, seria para ela como pular sobre as nossas sombras, falar de um quem como se fala de um quê. Insistir nesse caminho, aliás, seria persistir no erro dos filósofos e querer construir uma teoria política a partir de uma ideia pré-concebida nos moldes platônicos ou teológicos, reduzindo assim a pluralidade, a singularidade dos seres humanos à unidade de um conceito puramente abstrato. É por isso que ela se atém aos mais fundamentais condicionantes dos seres humanos, que já mencionamos aqui e vamos repetir ao longo de todo o vídeo para que isso fique guardado: trabalho, obra e ação. Pois bem, como nós já falamos, essas distinções e a hierarquia que há entre elas foram negligenciadas ou confundidas pela tradição da filosofia política desde a antiguidade. Tradição essa que sempre foi moldada por prioridades filosóficas e religiosas. Por isso, é preciso analisar com calma e clarificar tais conceitos, e é isso que ela pretende fazer. E esses conceitos constituem, como nós já afirmamos, a vida ativa. Outro aspecto muito importante é que cada uma dessas atividades que constituem a vida ativa corresponde, se exerce, enfim, está associada a espaços, temporalidades, mentalidades específicas que nós vamos abordar na sequência. O trabalho se efetiva no espaço privado e se desenvolve numa temporalidade contínua de processos circulares e repetitivos. Envolve, nas palavras da autora, certo desamparo, certo isolamento. Mesmo quando ele é feito em conjunto com outras pessoas, quem está submetido ao trabalho não conserva mais as marcas distintivas de sua pluralidade. Como se trata aqui pura e simplesmente do trabalho referente à manutenção da vida, no aspecto puramente biológico, nesse caso do trabalho, a produção e o consumo se sucedem quase que imediatamente. A palavra em ser enfatizada aqui é consumo. Consumo de coisas sem durabilidade, consumo de coisas sem permanência. A saciedade é atingida quase que imediatamente após o esforço. A temporalidade experimentada aqui, a noção de tempo experimentada aqui, é circular, presa aos ciclos biológicos da vida. E a mentalidade ou disposição mental correspondente é a do animal laborans, ou seja, do animal trabalhador, que não se distingue, nesse sentido, dos outros animais, na medida em que eles também vivem sujeitos apenas à necessidade imperiosa em relação à qual não se pode fugir de satisfazer as necessidades vitais mais básicas. A obra ou a fabricação, por sua vez, também é concebida e elaborada em isolamento, embora envolva na sua etapa final um domínio público bem restrito, um domínio semipúblico bem limitado, qual seja, o mercado de troca dos produtos finais do ato de fabricação da obra. Nesse espaço semipúblico, as interações não são propriamente políticas, na medida em que elas são voltadas puramente para a troca dos produtos fabricados. Trata-se de produtos destinados ao uso, artefatos, produtos que gozam de uma certa durabilidade e permanência em relação aos seus fabricantes. E esses produtos constituem simplesmente o mundo de coisas artificiais que nos cerca. Por isso, a temporalidade experimentada aqui é linear. A mentalidade ou disposição mental correspondente é a do Homo faber, uma mentalidade utilitária, instrumental, presidida simplesmente por meios e fins.
No fim das contas, esses meios e fins formam uma cadeia infinita, resultando em uma situação na qual não há realmente fins, mas apenas meios. Meios sem nenhum valor intrínseco, e tudo passa a ser medido somente pela utilidade e serventia. A ação, por fim, é a condição que corresponde à nossa pluralidade, característica distintiva dos seres humanos. Trata-se de uma paradoxal pluralidade de seres únicos, para usar uma expressão da autora, já que envolve uma multiplicidade de seres ao mesmo tempo iguais e distintos. A ação é a única atividade que se dá exclusivamente entre os seres humanos, sem mediação de objetos naturais ou fabricados, sendo, portanto, a única atividade política por excelência. A ação é a menos natural das três atividades e, por isso mesmo, a mais humana. Ela também não é imposta pela necessidade, sendo, portanto, contingente. Ela corresponde, como expressão da pluralidade, à capacidade de criar o novo, de começar algo novo, de tomar iniciativa, capacidade cujo impulso inicial vem do próprio nascimento, vem da própria natalidade. A ação só pode se efetivar plenamente no espaço público, um espaço que sempre envolve a presença de outros seres humanos e constitui o único domínio no qual os seres humanos aparecem uns para os outros, não como objetos de consumo ou de uso, mas enquanto seres genuinamente humanos que também agem. A toda ação, na medida em que é uma ação puramente humana, corresponde também um discurso. E esse discurso revela o agente, revela o ator, revela o sujeito da ação. Assim, ao agir e falar, os homens mostram quem eles são, revelam suas identidades por meio do discurso, de modo que o sujeito se revela na ação juntamente com o discurso. A ação, como criação do novo e como revelação do sujeito, se insere uma teia de inúmeras outras ações existentes e pré-existentes. Ações com suas vontades conflitantes, ações com as suas intenções contrárias. A ação, portanto, sempre envolve outras reações, e todo agente também é padecente. Quem age também sofre. Por isso, a ação quase nunca atinge seus objetivos. Ela sofre diversos desvios, impedimentos, frustrações. Um deles é a ilimitabilidade, já que a gente nunca pode prever, a gente nunca pode restringir os efeitos da ação. Ela também é imprevisível, na medida em que ela envolve uma pluralidade limitada de outros agentes, de outras reações. E ela também é irreversível, já que a gente nunca pode, infelizmente, desfazer uma ação. Sendo assim, com raras exceções, a tradição do pensamento político sempre tentou limitar ou mesmo evitar a ação, desde a antiguidade. Na modernidade, com a ascensão da mentalidade utilitarista do Homo faber, a ação passa a ser substituída pela fabricação. Isso acontece de várias maneiras, seja pela teorização e instituição de formas de poder verticais que excluem a ação e que nada mais são do que obras, fabricações de um profissional, de um teórico que impõe nessa construção, nessa obra, limites rígidos, né, e intransponíveis entre governantes e governados. É bem clara essa demarcação entre quem manda e quem obedece. Ou, de outra maneira, isso é mais em voga atualmente, adotando fins últimos inquestionáveis para tomadas de decisão, como, por exemplo, finalidades econômicas. Estão em voga atualmente, né? Finalidades essas que justificam a completa, né, exclusão de toda instância participativa, de todo debate, de toda contribuição dos indivíduos, dos seres humanos. Né? Exclui, portanto, um domínio público no qual a ação pode ser exercida. Bem, como conclusão, precisamos repetir que o livro não oferece uma solução, uma proposta, mas apenas uma análise, um diagnóstico do que nós estamos fazendo desde a antiguidade, principalmente na modernidade para cá. E um diagnóstico terrível das consequências que o predomínio da mentalidade do animal laborans e do Homo faber impõe sobre os seres humanos e sobre o planeta. Consequências, por exemplo, como a ascensão dos regimes fascistas e autoritários, o consumismo desenfreado, a desumanização e a instrumentalização de vidas humanas e, no limite, a própria erradicação completa da vida humana no planeta. Porém, para a gente não encerrar o texto num clima pessimista, a gente precisa lembrar uma coisa bacana da obra, uma coisa legal do livro, né? A questão da natalidade. A ação, preciso lembrar,
tem como impulso inicial a natalidade. A natalidade é a capacidade de iniciar algo novo. O novo sempre vem, inevitavelmente. Com isso, não é de todo impossível que as novas gerações possam, talvez um dia, restaurar o equilíbrio hierárquico das atividades humanas fundamentais, revalorizando não apenas a ação, mas principalmente zelando e construindo e lutando para que ele se mantenha ativo o espaço público no qual essas ações podem se exercer livremente. E assim também como a filosofia, como o pensamento filosófico que nos permite compreender o estado de coisas em que nos encontramos, como a autora faz. Porém, isso só será possível se as novas gerações, se as novas pessoas que vierem ao mundo tiverem coragem o bastante para pensar filosoficamente o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer, como Hannah Arendt fez em toda a sua obra, em todos os seus livros mais importantes. Obrigado.